Olá, sejam bem-vindos ao webinar organizado pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, com o tema Envelhecimento, Bem-Estar Financeiro e Qualidade de Vida na Maturidade. Esse é nosso webinar, o primeiro de uma série de webinars que vão tratar de temas importantes para a sociedade brasileira, para os investidores, para os consumidores. Foca hoje num tema extremamente importante para reguladores de mercado de capitais em todo o mundo. O mundo vive, sim, uma transição demográfica. O número de pessoas com mais de 60 anos deve crescer 34% entre 2019, em 10 anos, é o que se projeta. Em 2050, a população global de pessoas com mais de 60 anos deve ultrapassar, alcançando 2 bilhões e 100 milhões de pessoas, aproximadamente deve ultrapassar o número de jovens entre 15 e 24 anos, né? O número esperado de pessoas com mais de 80 anos ao longo desse período deve triplicar. Em 2019 eram 143 milhões de pessoas e chegaremos em 2050 a cerca de 426 milhões de pessoas, sendo que essa tendência acontece com bastante velocidade, especialmente nos mercados emergentes. Isso vai mudar a forma como as sociedades se organizam, as demandas de serviços públicos, de serviços financeiros e a forma em que o Estado também deve se organizar para atender essas demandas da população, para prover a assistência necessária. E no caso específico dos reguladores de mercado de capitais, dos reguladores do sistema financeiro, pensar nos sistemas que vão ser necessários para garantir que essas pessoas tomem decisões bem informadas, né? A boa notícia de que a cada geração aumenta-se a expectativa de vida, e essa é uma boa notícia, apesar das dificuldades que vivemos, ela gera esse desafio de todos nós de nos prepararmos para a aposentadoria, uma vez que os sistemas de previdência já estão bastante sobrecarregados, com muitas responsabilidades. E induz também para aqueles investidores a cada vez mais uma responsabilidade por construir o seu bem-estar financeiro durante essa fase da vida, e em especial por tomar decisões durante a sua velhice, né, que sejam coerentes e consistentes com o seu objetivo de os seus propósitos, enfim, de modo que possa ter uma vida com bastante bem-estar. Essa é uma grande questão para todos. As mudanças já acontecem e vão se acelerar, e por isso em todo o planeta os reguladores estão debatendo as mudanças necessárias dos respectivos sistemas financeiros. Então, mas essa não é uma questão meramente financeira, esse é um desafio também. Ela é uma questão que envolve planejamento financeiro, sem dúvida, mas envolve também questões ligadas à saúde, né, ao nosso bem-estar, à nossa saúde, e temas que, infelizmente, também se inserem nesse contexto das relações familiares, do abuso que pode ocorrer com o idoso, da violência financeira, e temas onde o Estado também tem que ter uma resposta, e já tem e vai ter que ter uma resposta diferenciada para esses desafios. Então, para esse problema complexo, a gente abre a nossa agenda aqui de webinars com 3 grandes especialistas, aos quais desde já eu agradeço pela presença, para compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco, né? Primeiramente, a Márcia Dessen, que é planejadora financeira CFP, ela é conselheira da Ambima e da Planejar, uma associação que reúne planejadores financeiros certificados, é autora de vários livros, também escreve para jornais e é uma grande inspiração para nós na CVM, na sua atuação educacional. Temos também conosco aqui hoje o professor Gerson Lax, que é coordenador do Centro para a Doença de Alzheimer e outros transtornos relacionados ao idoso do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. O professor Gerson, além de um especialista, é também um entusiasta pela educação financeira, participou de vários projetos com a CVM, membro do Núcleo de Estudos Comportamentais e enfim, ajudou
a trazer essa discussão com qualidade, com estudo, com reflexão técnica para o âmbito da Comissão de Valores Imobiliários, e a ele somos muito gratos por essa contribuição. E temos também, para fechar aqui o nosso webinar, em termos de debate, em termos de pautas, a promotora de Justiça e conselheira fiscal da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, Cristiane Branquinho. Também tivemos a oportunidade e a honra de trabalhar com o MP aqui no Rio, em várias iniciativas para esse público, aprender sobre a atuação do Ministério, como o Ministério Público, como é importante, e eu agradeço também a ela pela colaboração no passado e pela sua presença aqui conosco hoje para esse debate. Então, feitas essas apresentações, eu vou começar o nosso debate com a professora Márcia Dessen para falar de planejamento financeiro nesse momento. Por favor, professora, mais uma vez, obrigado. A palavra é sua. Nós só não estamos ouvindo ainda. Pronto, agora vocês vão me ouvir. Obrigada, Vasco, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje, compor esse painel com o Dr. Gerson e com a Cristiane também. Bom, eu vou pedir a ajuda do pessoal do apoio, que está para colocar no ar a minha apresentação. Eu vou usar a apresentação, que assim eu não esqueço de falar as coisas que eu acho mais importante e também acho que ajuda a fazer melhor a gestão do tempo. Pode colocar o primeiro slide, Roseli? Quando a gente vai falar de planejamento, para falar de planejamento financeiro, é importante, a gente precisa falar de vida, porque, na verdade, as decisões não podem estar focadas só no dinheiro ou no produto de investimento. A gente fala, o dinheiro permeia todas as nossas fases de vida, né? E é importante a gente perceber que existem duas fases importantes do ponto de vista financeiro. Existe uma fase em que a gente acumula recursos. Nesse meu primeiro slide, eu estou mostrando que, inicialmente, a gente investe na educação para acumular capital humano, essa curva laranja. A gente entra depois na carreira e o nosso desafio é converter capital humano em capital financeiro. A gente entra numa fase de geração de renda proveniente do nosso trabalho. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente fica refém do trabalho. Ou seja, a única fonte de renda nossa é trabalhando. E esse é um problema, porque senão você nunca vai poder parar de trabalhar, que é uma coisa que em algum momento da vida a gente quer fazer. Então, o desafio é começar a construir um capital, transformar o capital humano em capital financeiro, construir um patrimônio de ativos financeiros ou ativos reais, como imóveis, por exemplo, de tal forma que na aposentadoria a gente viva da renda proporcionada por esse patrimônio que nós fomos capazes de construir ao longo da vida ativa, da vida do período laboral. E aí começa a fase que eu vou me referir a ela na apresentação como desinvestimento. É a hora que a gente começa a usar o dinheiro que guardou e viver dessa renda. Podemos avançar, Roseli? Então, assim, é inegável, é indiscutível que a gente precisa acumular recursos ao longo da vida, porque nós vamos viver mais, a boa notícia, só que nós não queremos viver de qualquer jeito, nós queremos viver bem, queremos ter qualidade de vida, e custa caro. Viver com qualidade de vida até os 90, 100 anos de idade ou mais, né, se a ciência nos permitir, é caro. Em termos de previdência social, existe um movimento que era também inevitável. O Estado está exigindo que as pessoas trabalhem cada vez mais e está reduzindo o valor do benefício. Então, cuidado para não depender muito
da pensão social, porque ela tende a ficar mais distante e menor. Um outro fato interessante que tem acontecido é que nós não somos mais, nós não somos provedores exclusivamente de nós mesmos, né? Ou é muito comum que a gente ajude a cuidar dos pais idosos que estão vivendo mais, ou dos filhos, seja porque tardam a sair de casa, seja porque por algum infortúnio, algum tropeço, voltam para a casa dos pais no momento depois, né? O desafio de todos nós é equilibrar o dinheiro entre o hoje, o presente e o futuro. A gente fala que é preciso poupar para o futuro, e as pessoas reclamam que, não, como é que eu vou poupar para o futuro se eu não tenho dinheiro nem para o presente? Não é fácil. Vamos ter que abrir mão de algumas coisas hoje no presente para que a gente separe um pouco de recursos para o futuro. Aí a pergunta que não quer calar, e que eu vou tentar responder daqui para frente, é, bom, mas então quanto que eu preciso poupar para a minha aposentadoria, para a minha longevidade? E eu tento explicar isso no próximo slide. Vamos lá, Roseli. Para responder aquela pergunta, eu preciso fazer uma série de outras perguntas. E a gente não tem respostas exatas para muitas delas, para deixar claro como é desafiador o processo como um todo. Perguntas do tipo, qual é a sua expectativa de vida? Até que idade eu vou viver? Não sabemos, mas a gente pode estimar, né? Qual é o orçamento mensal estimado na aposentadoria? Quanto você vai precisar por mês para viver bem lá daqui a 30, 40 anos? Ou, para quem já está aposentado, quanto precisa? Agora é tarde, né? Já foi. Tomara que tenha poupado o suficiente para viver. Se você tem um fluxo de caixa calculado para quanto você precisa, exclua o que você tem eventualmente de previdência social ou previdência privada para calcular qual é a renda complementar necessária. Vou precisar de R$2.000 por mês para completar minha renda, meu orçamento na aposentadoria. Suponha. Pois bem, qual é o capital que eu preciso acumular ao longo da vida para gerar essa renda no futuro? E a última pergunta, a mais difícil de responder, é qual será a rentabilidade sobre o capital que eu vou acumular, de tal forma que eu consiga atingir o meu objetivo. E essa é uma variável sobre a qual a gente não tem nenhum controle. Podemos avançar. Então, eu estou pedindo para supor aqui que o José, um personagem, vai acumular R$300 por mês durante 40 anos. Quando a gente fala de finanças ou de planejamento financeiro, é impossível não colocar alguns números para deixar mais claro os exemplos, né? Vou colocar números, mas de uma forma bem amigável. Então, vamos lá. O meu personagem precisa acumular recursos, ele tem 40 anos para fazer isso, dos 25 aos 65 anos de idade. Lembrando que nesta fase, gente, o objetivo é fazer o capital crescer. Ou seja, ele pode assumir riscos nos investimentos que faz, desde que seja um nível de risco adequado ao perfil de cada um. No meu primeiro exemplo, a minha caixinha verde, eu estou falando de um personagem que é conservador, aceita baixo risco na carteira dele e ele vai investir em ativos com potencial de entregar um retorno de 2% ao ano. Por acaso é a mesma taxa nominal da taxa Selic, atual, mas não é disso que eu estou falando. Quando a gente faz projeções de longo prazo, é preciso pensar em taxa real. O que é taxa real? Acima da inflação. E líquida, depois de descontados os custos de investir e os impostos que incidem sobre esses rendimentos. Então, pessoal, quando eu falo de juros aqui, é taxa de retorno, é juro real e líquido.
Meu investidor conservador aplica R$300 por mês e quando ele tiver 65 anos de idade, ele terá acumulado 220 mil. Ao lado, tem um outro investidor de perfil de risco moderado ou alto, que corre mais risco na carteira dele, mas não tanto, e consegue um retorno real de 4% ao ano. Percebam que ele dobra a taxa de retorno real acima da inflação e acumula R$354 mil. Eu gosto de mostrar o número. Olha quanto saiu do bolso dele, 144 mil, e olha quanto ele ganhou de rendimentos, 210 mil. Eu gosto de mostrar esses números como incentivo à poupança. Quando você não investe, o dinheiro vem só do seu trabalho. E quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você, olha quanto dinheiro você é capaz de produzir ao longo da vida, se você tiver essa disciplina de poupar todos os meses. Vamos avançar para o próximo slide para responder o seguinte: será que esse dinheiro que eu guardei é suficiente para gerar os R$2.000 por mês que eu preciso durante os próximos 25 anos? Ou seja, dos 65 até os 90? Aqui eu estou supondo uma expectativa de vida de 90, mas eu acho que a gente tem que se preparar para viver mais do que isso. Vamos tentar responder essa pergunta no próximo slide. Um recado muito importante, gente. Entrei na fase de desinvestimento. Aqui, o objetivo não é mais crescer o patrimônio. O objetivo aqui é preservar o capital. Portanto, eu vou usar sempre a taxa de juros de 2% ao ano, mesmo que durante a fase ativa a carteira tenha sido mais agressiva, tá? O meu investidor conservador, que tem 220 mil guardado, o capital dele se esgota em 10 anos, se ele sacar R$2.000 por mês. E o outro, o capital se esgota em 17 anos. Perceba que nenhum dos dois acumulou capital suficiente para o dinheiro não acabar antes, né? O dinheiro vai acabar e ele ainda tem vários anos de vida pela frente. Então, vamos seguir e dizer o seguinte: pois bem, então, quanto eu preciso, como é que eu faço para acumular mais, para conseguir uma renda futura maior? Sabe o que tem muita gente que comete o erro de aumentar o risco da carteira para tentar ganhar mais. Gente, não está na hora mais de correr risco. Você já está na fase do desinvestimento. Você tem que aumentar o valor. É claro que aqueles que já estão aposentados, eu estou falando uma coisa que não dá mais para recuperar, mas aí o único jeito vai ser reduzir despesas, cortar o orçamento. Mas para quem ainda está na fase de investimento, ou em parte dela, o segredo é aumentar o valor da poupança e não de aumentar o risco. Vamos seguir. Mesmo voltando para aqueles dois personagens, se eu aumentar a aplicação de 300 para R$500 por mês, o meu personagem verde vai acumular 367 mil e o segundo 590 mil. Pode trocar. Pode avançar, Roseli. Olha só, o primeiro terá, o capital se esgota em 18 anos, ele precisa acelerar um pouco mais, e o segundo exemplo, o capital se esgota em 34 anos. Então, assim, o planejamento financeiro, de fato, ele não é feito assim por tentativa e erro. Eu fiz desta forma para elaborar o raciocínio com vocês e mostrar que não é necessário correr mais risco para tentar ganhar mais. Na verdade, o ideal é reduzir custos de investir e aumentar a sua capacidade de poupança para tentar acelerar essa acumulação de capital. Acho que eu tenho um último slide onde eu dou algumas dicas importantes.
Eu chamo de dicas que valem dinheiro. Cuide de si mesmo antes de cuidar dos outros. Sabe igual a história do avião, que as instruções lá de emergência? Coloque a máscara primeiro em si mesmo antes de ajudar uma criança ou uma pessoa que precisa de ajuda e que esteja do seu lado. Porque se você não estiver bem, você não vai ajudar ninguém. Então, você não vai ajudar pais e filhos e, enfim, a quem você quiser, se você não estiver saudável, não só saudável de saúde, nós vamos escutar o Dr. Gerson daqui a pouco, mas saudável financeiramente também. Se proteja de si mesmo. Tem gente que não pode ver dinheiro na mão. Então, eu costumo dizer que é preferível você ter um contrato de uma renda futura sendo paga a você mensalmente do que um bolo de dinheiro cair no seu colo e você cair em tentação ou de colocar esse dinheiro em risco ou de desviar fazer dele, você guardou ele para aposentadoria e acaba usando ele ou para emprestar para alguém ou para fazer uma coisa que não é o caso. Quanto mais cedo você começar a poupar para o futuro, melhor. Será menor o seu esforço. Os juros no Brasil, desgraçadamente para os poupadores, está muito baixo. Eu acho que ele não continua nesse piso, mas provavelmente não teremos de volta juros mensais de 2 dígitos. Então, quanto antes a gente começar a poupar, melhor. Se parecer bom demais para ser verdade, fique longe. Não conhece o investimento? Não invista. Então, assim, a internet, os discursos sedutores de você aplicar na bolsa, porque você vai triplicar o seu capital, ou criptoativos, ou... o mercado financeiro tem alternativas de investimento cada vez mais complexas. Não coloque o seu dinheiro se você não entender do que se trata. Se você não for capaz de explicar para o teu filho, para o teu amigo, o que é, não compre. Aumente a rentabilidade reduzindo o custo de investir e não aumentando o risco. Gente, nós estamos com taxa Selic a 2%. Se você aplicar num fundo que cobra 2% de taxa de administração, você está no zero. As pessoas, têm um erro de entendimento de que a taxa de administração que se paga em planos de previdência e em fundos de investimento é sobre o rendimento. Não. Sobre o rendimento é imposto de renda. A taxa de administração incide sobre o capital aplicado. Então, se você entra num risco qualquer para ganhar 2% e entrega 2% para quem está administrando o dinheiro para você, você não está ganhando nada. Vou dar um exemplo. Tesouro Direto, plataforma de títulos públicos federais, cobra 0,25%. Esse é o seu parâmetro. Tentar pagar 0,25%, 0,30%, meio, não mais do que isso. E um último recadinho, não transferir o patrimônio aos herdeiros cedo demais. A gente vê muitos pais, avós, fazendo doação em vida, transferindo bens, transferindo patrimônio para os seus herdeiros. E ficam sem nada. A gente sabe de casos muito, muito cruéis, né? Então, eu costumo dizer que os herdeiros podem esperar. Vai chegar a hora, se sobrar algum dinheiro, algum bem, eles vão receber na hora certa. E para encerrar, eu quero convidar vocês, último slide, Roseli, eu quero convidar vocês a conhecer mais sobre o assunto e acessar esse livro que faz parte da coleção de livros da CVM. Esse de planejamento financeiro pessoal é um livro, eu sou suspeita para falar, né, Vasco? Porque eu participei da elaboração desse livro, assim, de cabo a rabo. Ele foi um livro desenvolvido em parceria pela CVM, em parceria com a Planejar, e a gente também contou com o apoio da SUSEP, porque tem 2 capítulos, um sobre seguros e outro sobre previdência privada, que a SUSEP também colaborou. É uma publicação gratuita,
que pode ser acessada fazendo download no link que está aí nesse slide. Acho que eu cumpri os meus 15 minutos, Vasco. Muito obrigada, pessoal. Roseli, muito obrigado, pode tirar a professora. apresentação. Muito obrigado cumpriu com maestria. Eu agradeço as suas reflexões e compartilhamento conosco de uma forma tão didática. Essas dicas no final são verdadeiras pérolas para a gente guardar com a gente. A gente tem, infelizmente, vários casos que chegam a CVM de pessoas numa fase mais avançada, que vão para o risco, pegam suas poupanças nessa busca por aumentar, né, melhorar o seu padrão de vida, o seu bem-estar, o que elas podem sacar, elas vão atrás de mais retorno e mais risco e não raro perdem tudo, até para golpes financeiros. Então, e nesse momento fica mais difícil recuperar. Então, é um tema bastante importante. Eu agradeço por ter explicado ele de forma tão didática para todos. A gente recebeu aqui alguns comentários do público. Então, como você começou falando na fase final aqui do seu slide sobre a questão da saúde, eu acho que a gente tem aqui a ideal, né? O momento ideal para chamar o professor Gerson para falar conosco também dos aspectos ligados à saúde do idoso. Ele que é um grande especialista, não só acadêmico, mas também com experiência aí na linha de frente no combate à doença, enfim, ao apoio a essa população. Por favor, professor. Acho que não estamos ouvindo. Agora vai. Boa noite a todos. Eu quero agradecer as palavras generosas do Vasco, tanto no início como agora também. Quero agradecer muito a brilhantíssima apresentação da Márcia Dessen, que já pautou uma série de questões aí, não apenas na área dela, mas na minha e da doutora Cristiane Branquinho também, certamente, né? Da vulnerabilidade do idoso, quanto tempo nós vamos viver, como é que vai ser essa qualidade de vida. A minha fala vai se centrar em dois aspectos principais. Em primeiro lugar, saúde e finanças, e depois finanças e saúde. Como a Márcia já falou logo no início, esses temas estão intimamente ligados, não apenas em questões de seguro, não é? Mas de segurança na vida. Segurança na vida. O dinheiro, as finanças, os bens, para não falar só em dinheiro, mas os bens que nós conseguimos amealhar ao longo da vida fazem parte de um esquema mental e de segurança de vida, não apenas para nós, mas para as nossas famílias e para os nossos amigos e para a sociedade em geral também, porque, afinal de contas, é da nossa capacidade de rendimento que também os impostos são pagos e deveriam ou retornam efetivamente para nós mesmos como cidadãos, não é? Então, esse tema é muito mais ligado também à saúde do que normalmente as pessoas estão acostumadas. Eu digo isso com muita tranquilidade porque alguns projetos de pesquisa sobre educação financeira para idosos e de saúde mental e finanças que eu apresentei no Instituto de Psiquiatria junto com a CVM, junto com o Ministério Público, ficaram meses no Comitê de Ética para serem entendidos. As pessoas não conseguiam compreender como o Gerson foi cair numa coisa com a CVM, com a Comissão de Valores Mobiliários. O que demência teria a ver com isso? O que o Ministério Público estava fazendo nessa história? Foram meses parados ali no Comitê de Ética até as pessoas entenderem do que é que se tratava.
Uma das coisas é que nós estávamos fazendo a validação de uma escala de bem-estar financeiro. O que isso tem a ver com psiquiatria? O que isso tem a ver com idosos? Eu passei meses tentando explicar para as pessoas essa situação. Uma das vezes, eu tive que recorrer ao Talmud. Eu disse, vocês sabem o que é que define uma pessoa feliz? O que é uma pessoa? Quem é uma pessoa feliz? Uma pessoa feliz é aquela que se satisfaz com a sua porção, que se satisfaz com aquilo que tem. Isso não quer dizer que a pessoa tem que se resignar, mas ela tem que ter a felicidade e a capacidade de entender que o que ela tem é bom para ela. E dentro desse aspecto, o que ela ganha e o que ela pode ganhar mais e o fruto do trabalho dela é importante para a sua própria satisfação. E o bem-estar financeiro está intimamente ligado a isso. É uma medida de felicidade também. Então, nós estamos falando aqui da psicologia positiva, que faz parte da medicina, que faz parte da psiquiatria. Porque as pessoas têm muito a ideia de que médico só lida com doença. É verdade, não é? Os próprios médicos também acham isso, que o médico lida com doença e está lá só para cuidar da doença. Mas existe uma área importantíssima que é de cuidar da saúde geral para que a pessoa não adoeça, ou se adoecer, adoeça em melhores condições de ser cuidada do que antes. Então, essa questão da felicidade, da medida de felicidade, também diretamente correlacionada com o bem-estar financeiro, é fundamental. E ela é muito complexa. Você vai pegar pessoas, nós vamos ver pessoas que têm, para outros, um capital muito grande e ela continua totalmente insegura. Às vezes, com esse capital aqui, mesmo que a Márcia mostre para ele, por A mais B, que ele vai viver 25 anos da vida dele, tendo 65, que ele vai viver 25 anos da vida dele com esse capital que ele amealhou, a pessoa continua se sentindo insegura. Ela não está feliz com o que ela tem. E ela não está feliz com o que ela tem não é por uma série de problemas, é um aspecto muito complexo. Uma das coisas que nós conseguimos ver na pesquisa que fizemos junto com a CVM, com investidores, validando essa escala e atuando também com escalas de imprevisibilidade na infância, é que um ambiente imprevisível, quando criança, prediz a imprevisibilidade também de planejamento financeiro e de bem-estar financeiro na idade adulta e quando a pessoa fica idosa. É um medidor direto dessa situação. O que nós chamamos de imprevisibilidade aqui, de acordo com as escalas que aplicamos, né? E essa pesquisa foi feita inicialmente com 600 pessoas que o banco de dados que a CVM tem de investidores tinha, e nós acessamos uma vez com o Comitê de Ética aprovando, não é? As pessoas na infância que tinham pais que não planejavam economicamente a vida, que tinham insegurança não só emocional, mas insegurança, por exemplo, do dinheiro que teria para o final do mês de comida, de outras questões de bem-estar. Essa insegurança era fundamental para uma má gestão do seu próprio dinheiro e das suas finanças
mais adiante. É muito mais do que não ter aprendido com os pais a poupar, porque aprender é um aspecto só cognitivo ou mais cognitivo, não é? Eu tenho certeza que a Márcia deve encontrar pessoas, quando está fazendo a sua orientação financeira, que têm essa insegurança maior e muitas vezes não conseguem entender os aspectos que ela está a explicar, embora tão clara como ela foi hoje aqui. E isso não está na esfera do cognitivo, isso está na esfera do emocional e de uma marca traumática que essas pessoas tiveram ao longo da sua vida para não conseguirem entender e captar isso como uma marca de segurança para elas. Então, esses aspectos da psicologia positiva, e elas não têm doença, esse é um modo de ser de acordo com traumas que todos nós já tivemos na vida, de um jeito ou de outro. Então, são funcionamentos que, às vezes, a pessoa tem, como disse a Márcia, um perfil arrojado, que não é um perfil arrojado. Ela simplesmente não sabe planejar. Ela não consegue planejar, porque ela não tem segurança, porque ela nunca teve segurança. Então, o seu perfil é arrojado? Não, um perfil de aposta não necessariamente é um perfil arrojado. Não é? Existem, sim, pessoas com perfil arrojado, mas aí nós estamos falando de uma psicologia positiva de uma pessoa arrojada que há de ter os seus ganhos também e tem uma maior tolerância ao risco e a perdas até. O que eu estou falando é que muitos que são classificados como perfil arrojado se desesperam no primeiro momento da perda. E isso é uma revivescência daquilo que elas tiveram ao longo da infância delas. Vejam só, eu não estou falando de psicanálise, eu estou falando simplesmente de dados que nós coletamos com pessoas, não é? E são dados concretos que estão, inclusive, alguns já publicados. Não é? Bom, esses aspectos do quanto nós vamos guardar para o tempo de vacas magras, não é? Só dizendo de um novo modo que a Márcia falou, nós temos 7 anos de vacas gordas, não é? Não é à toa que ela citou o José, que estava lá guardando durante o tempo de vida dele conservador, ele guardou lá no silo o trigo, guardou tudo para o tempo de vacas magras, não é? E você usou o José, né? O outro a gente não sabe quem era, né? Mas o José era o conservador. Essa situação da pessoa que, mesmo apostando, mantém uma estabilidade no seu comportamento, não é? Ele aposta mais, mas ao mesmo tempo ele gasta menos, ele corta em alguns lugares, ele tem um planejamento. Esse é o José. Essa é a pessoa que está, vamos dizer, com saúde e com saúde financeira e que pode fazer esses movimentos bem. Aí o José chega aos 65 anos. Todas as pessoas que chegam aos 65 anos, quer dizer, com 364 dias, 64 anos e 364 dias, a pessoa ainda não é idosa. Aí, o dia do aniversário dela, ela faz 65 anos. 64 anos mais 365 dias. Pronto, ela é idosa. Um carimbo na testa, ela virou idosa. O que mudou na vida dela? O que mudou na vida da pessoa que faz 65 anos? A não ser que agora ela pode ter um cartão de estacionamento do idoso, ela pode ir de metrô,
ela tem algumas regalias, tem um estatuto, não é, doutora Cristiane? Tem um estatuto agora que pode dar mais segurança a ele, porque ele fez 65 anos, no caso aqui do estatuto é 60 anos. Enfim, dentro dele só muda o que mudar na cabeça dele. Não é? Uma pessoa que tem saúde, que não tem grandes doenças, que não adoeceu, ela mantém o perfil dela. Eu costumo dizer, isso não é meu, mas eu gosto de parafrasear e de repetir, que a velhice não traz sabedoria. O que traz sabedoria é a experiência. Mas se a pessoa não tem sabedoria na juventude, como adulta, ela nem vai amealhar experiências suficientes para ficar sábia. Então, eu acho que se nós olharmos para o lado, nós vamos ver vários idosos que não são sábios. Eu não vou citar exemplos que me vêm aqui à cabeça, porque não cabe, mas eu convido todo mundo a olhar para o lado e ver quantos idosos vocês conhecem que são sábios e quantos não são sábios. Não é? Essa distribuição é tranquila de se ver, porque nós não podemos pensar tão pouco, nem do ponto de vista psicológico, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista médico, que idoso é uma tribo única e homogênea. Assim como os adolescentes não são homogêneos, assim como os adultos não são homogêneos. Existe uma heterogeneidade e subgrupos mesmo dessas faixas etárias. Para complicar um pouco mais a situação, como disse a Márcia, a cada década nós vamos ter novos perfis de idosos. Eu completei 65 anos em dezembro passado, vou completar 66 agora. Eu tenho um perfil de personalidade que não é igual ao perfil de outras pessoas, né? Mas é igual a um outro grupo. Né? Vocês vão encontrar idosos que olham para o futuro, vão encontrar idosos que só olham para o passado, vão encontrar idosos que estão logados na tecnologia, tentando aprender situações, e outros que são extremamente conservadores, que só falam do meu tempo, dizendo que o tempo bom era aquele dos 30 anos e dos 40 anos, não é? Ou até da infância. Então, não é possível pensar o idoso como um grupo único. Esse é um outro aspecto que eu acho que é importante de se avaliar para essa situação. Existem, no entanto, algumas situações básicas da neuropsicologia, do funcionamento do cérebro, do declínio de algumas funções em relação a outras, mesmo na pessoa saudável. Eu tenho 65 anos, eu não corro na praia mais do mesmo modo e na mesma rapidez que eu corria quando tinha 30 anos. Eu corro o normal para 65 anos. Mas eu não corro, comparado com um de 30 anos ou de 40 anos, não corro a mesma situação. Também na minha capacidade mental e de operações, a minha rapidez não é igual à de uma pessoa de 30 anos. No entanto, a minha memória cristalizada, o que eu tenho de experiência, e aí eu estou me citando como um exemplo de idoso, não é? Os idosos têm uma capacidade de memória cristalizada maior, porque essa diz respeito à experiência. De modo que a resolução de problemas que aparecem de qualquer espécie para uma pessoa idosa
é feita principalmente a partir das experiências prévias, da memória cristalizada. Enquanto que uma pessoa mais jovem faz isso com a memória fluida. Ela busca soluções que ela não conhecia antes. E isso resolve os problemas. Ora, em relação a finanças, é lógico que essa capacidade da memória cristalizada deve ser muito desenvolvida dentro de toda a conversa com as pessoas numa hora de planejamento para elas, não é? Em primeiro lugar, delas terem a ideia de que estão nessa fase da vida e que vão viver até 120 anos, não é, Márcia? O nosso limite biológico é 120 anos. Por um bom acaso, é a mesma coisa que diz a Bíblia. As pessoas vivem até 120 anos. Mas esse é um limite biológico. E é verdade que nas próximas décadas nós vamos ter expectativa de vida de 90, 95. O número de centenários vai aumentar muito nas próximas décadas. E nós temos um problema aí que nem sabemos como lidar, porque nós não conhecemos sequer muito bem o funcionamento de centenários e pouco do funcionamento de nonagenários, pelo aspecto normal. Por outro lado, nós conhecemos, e aí eu vou entrar no aspecto da psicopatologia mesmo, da doença, nós conhecemos um aspecto de declínio cognitivo, de dificuldades de tomada de decisões progressivas, de declínio da memória de curto prazo, de longo prazo, que caracterizam os quadros demenciais. Não apenas da doença de Alzheimer, que fala e conta com 60% do total dos quadros demenciais, mas de todas as outras formas de demência. E aí existe um problema sério, porque esses processos, a maioria deles são progressivos e insidiosos. O que eu quero dizer com insidiosos é que eles começam de uma forma pouco notável, não apenas para a própria pessoa, mas, sobretudo, para a família. Quando a pessoa começa a ter mais esquecimentos, a própria consciência de todo mundo é de que isso é normal no idoso. Mesmo que todo dia todo mundo seja bombardeado nos jornais, na televisão e por todos os outros meios para falar sobre doença de Alzheimer, no dia a dia da pessoa, ela não se dá conta e a família não se dá conta. Eu quero deixar claro assim, o diagnóstico de um processo de demência demora, em média, entre 2 e 5 anos para ser feito pela família, porque é o tempo em que ele, depois de 2 anos, 3 anos de evolução, é que as pessoas se dão conta e aí procuram médicos para ver. E nesse processo, o idoso com demência já inicial, ele vai fazendo as coisas sem as capacidades que tinha antes, mas com a mesma autoridade. Então vamos pensar aqui de novo no José, já não mais o vice-faraó do Egito, mas o José, que a Márcia deu de exemplo aqui tão bem, que é uma pessoa conservadora, poupou, fez tudo, tem 2 filhos, tem uma esposa, mas era uma pessoa não só conservadora, como também autoritária, um chefe de família autoritário. E tinha o temor e a admiração de todo mundo. Um belo dia, ele começa a ficar mais irritável ao longo do tempo e pega o dinheiro e faz uma operação
que ninguém entende por que ele fez. Uma operação, pegou lá um dinheiro e fez uma operação, ou tomou uma atitude, pegou o dinheiro e gastou com uma situação que nunca fez antes. As pessoas têm temor de falar com ele, porque ele é o esteio da família, ele é o dono da casa, é a pessoa que sempre deu segurança para todo mundo. E quando vão falar com ele, ele explode. Eu sou o dono do dinheiro, eu fiz isso tudo, tarará, tarará, tarará. E as coisas vão se alongando. Eu acho que todo mundo conhece casos assim. Eu não estou falando de nenhum José paciente meu, nenhum caso desse. É só uma coisa genérica, porque eu tenho certeza que todo mundo conhece isso no dia a dia, né? Então, esse é o lado do temor. Há um outro lado, que é uma família que tem pessoas com uma má relação com esse José, já um outro José. Uma má relação com ele, conflituosa ao longo da vida, ressentimentos, e ele começa a falhar. E essas pessoas começam a cometer o que eu tenho certeza que a doutora Cristiane vai falar daqui a pouco, que é violência contra o idoso. Não apenas uma violência verbal, mas também abuso financeiro. Não é? São netos, são pessoas próximas, às vezes até o próprio vizinho, que ao verem a vulnerabilidade da pessoa, começam a fazer esse tipo de situação. E nós fizemos estamos ainda com muitos dados, não é, Cristiane? Coletados já, mais de 1.000 casos dentro do Ministério Público, em que nós vimos qual era o perfil não apenas da pessoa que era abusada, os tipos de abuso e o perfil do perpetrador desse aspecto. Então, com isso, nós temos um bom retrato, não só no Rio de Janeiro, mas em outras regiões também, de como isso acontece. E é interessante ver que esse quadro é exatamente o mesmo quadro que acontece em outros lugares do mundo. Não é o próximo, não é o único. Não é? Esse tipo de situação, de vulnerabilidade e de doença, não afeta apenas a questão médica. E não é possível, muitas vezes o médico só dá a medicação, só diz como é que tem que fazer, mas um mínimo de controle sobre esses aspectos evita muitos problemas e, na verdade, o médico e as pessoas todas vão se defrontar com essa questão que é social, que é legal e que entra, inclusive, na questão de comportamentos, não é, jurídicos de preservação da saúde e da saúde financeira desse idoso também. Eu não sei como é que está meu tempo, Vasco. Você me corte se precisar. Eu acho que eu já passei. Eu acho que agora a gente já podia fazer a ponte para a doutora para a doutora Cristiane, porque, enfim, se você quiser concluir, aí a gente passaria para ela. Então, para concluir, eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar e eu estava querendo mesmo passar a bola para a Cristiane. Tá? Obrigado. Muito obrigado por essa sabedoria destilada aqui na sua fala. Eu acho que sabedoria foi uma expressão que você usou algumas vezes e ela está refletida aqui. Eu agradeço por ter compartilhado conosco uma visão tão interessante e diferente que chama a atenção, acho que de todos, para essas questões. Então, eu passo agora a palavra para a doutora Cristiane Branquinho, do Ministério Público, que tem uma atuação, como falei, que eu não conhecia, só conheci na CVM essa atuação específica do idoso através aí do
do professor Gerson quando a gente começou a trabalhar nessa temática. Por favor, doutora Cristiane. Então, eu vou falar muito rapidamente, né, sobre a nossa atuação, para as pessoas terem conhecimento de que atuamos na proteção da pessoa idosa. Não sei se todos estão vendo o meu slide. Como o Vasco já me apresentou, eu sou promotora de justiça, eu sou titular de uma promotoria de justiça de proteção ao idoso aqui na capital do Rio de Janeiro, né, mas atualmente afastada porque eu coordeno o Centro de Apoio às Promotorias de Proteção ao Idoso dessas, né, das promotorias de justiça de proteção ao idoso e também da pessoa com deficiência. Então, assim, muito já se falou aqui, né, o Vasco iniciou também a sua fala e é dentro desse cenário que o Ministério Público atua, né? Um cenário onde há um grande aumento da população idosa, né? A gente, Vasco falou da mudança de cenário demográfico, a gente tem, de fato, a questão da expectativa de vida, e aí Gerson também falou da grande quantidade de idosos acima de 80 anos, né? E aí a gente sabe que a velhice ela é heterogênea, ela não traz em si uma homogeneidade, e aí a gente tem vários, né, aspectos ligados a esse tema. Nós temos a questão da inclusão social, que nós temos que pensar, e muito se falou aqui, o que eu acho bastante interessante, a questão do planejamento, né? E assim, eu posso dizer, eu já atuo na área há bastante tempo, sou promotora há 20 anos e desde 2008 trabalhando com esse tema pessoa idosa, a gente verifica na nossa prática diária que não há um planejamento, seja das pessoas que de fato não teriam condições de fazer esse planejamento, porque são pessoas carentes de recursos, né? E seja também da parte daquelas pessoas que têm recursos e que poderiam estar pensando na vida. Então, eu acho que a contribuição da Márcia foi bastante importante nesse sentido. E aí a gente fala, né, muito da vulnerabilidade, que é onde o Ministério Público atua. Essa vulnerabilidade, ela está intrinsecamente ligada a todo mundo, né? Porque a partir do momento que a gente que somos seres relacionais, a gente tem uma vulnerabilidade intrínseca. Só que é interessante que o Estatuto do Idoso, e talvez até por tudo que o Gerson trouxe para a gente, né, que há uma vulnerabilidade muito mais presente em se tratando da velhice, e isso a gente não pode desconsiderar, porque, de fato, muitas das vezes há uma perda da nossa capacidade funcional, né? Não só a capacidade cognitiva, mas a questão também da independência, da prática de você sozinho realizar os seus atos da vida civil. E aí vem o Estatuto do Idoso visando justamente essa proteção e reconhecendo essa vulnerabilidade. E o que é interessante é que o Estatuto do Idoso, assim como a nossa Constituição Federal, ela fala do princípio da solidariedade, porque há sim uma obrigatoriedade não só da família, mas também da sociedade e do poder público em implementar medidas para que essa proteção se efetive. E aí eu acho assim também muito pertinente o trabalho, né, que é feito na questão da educação, porque a informação é tudo. Porque é a partir da informação que a gente vai poder avaliar quais as medidas que a gente vai adotar. Então, a partir de 2003, quando veio o Estatuto do Idoso, o Ministério Público ganha uma grande relevância, porque o Ministério Público ganha um capítulo próprio dentro do Estatuto do Idoso, justamente como um ente que tem a atribuição de proteger essa pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. E aí eu chamo a atenção de vocês, assim, só para vocês terem conhecimento, né, da extensão do problema, né, que hoje só no município do Rio de Janeiro nós temos 5 promotorias de justiça que atuam na proteção da tutela individual
da pessoa idosa. Essa promotoria de justiça, ela também atua na fiscalização das instituições de longa permanência para idosos, né, o que antigamente a gente chamava de asilos. Então, nós temos 5 promotorias, temos também promotorias que atuam somente na tutela coletiva da pessoa idosa, e em vários municípios nós também temos essas promotorias especializadas, como Campos, Petrópolis, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e São Gonçalo. E aí, é interessante falar aqui para vocês que a nossa atuação na tutela individual do idoso, ela não é uma atuação que ela acontece sempre. A gente precisa fazer essa distinção. O Ministério Público ele só vai atuar naqueles casos em que o idoso, né, e aí a gente falou da velhice, né, enquanto ela não é homogênea, então é claro que tem pessoas que não é simplesmente por ter atingido a idade, né, e se tornado uma pessoa idosa que vai necessitar dessa proteção. Então, o Ministério Público ele só vai atuar quando essa pessoa idosa ela tiver numa situação de risco ou vulnerabilidade social. E, além disso, a gente só vai atuar quando o Ministério Público não tiver condições, quando o idoso não tiver condições de, por si só, proteger, tutelar os seus interesses. Ou quando ele também não tiver um familiar que possa fazer quando ele não tiver mais condições de... não tiver mais a sua autonomia, né, a sua capacidade decisória, a sua capacidade de escolhas. Então, nesse caso, o Ministério Público atua. A gente sabe que tem muitas situações de violência, e eu vou falar aqui muito rapidamente também sobre isso. E há casos, né, em que idosos que residem, né, com seus familiares, e são exatamente esses familiares que estão colocando o idoso naquela situação de vulnerabilidade e risco social. E daí a necessidade, mesmo esse idoso tendo família, mas sendo a família o seu abusador, o Ministério Público vai atuar. E eu digo a vocês, assim, com muita tranquilidade, que a atuação do Ministério Público ela tem se tornado cada vez mais complexa. Por quê? Porque existe a autonomia da pessoa idosa, né? Existe todo um contexto, e Gerson falou muito sobre isso também, um contexto de relações, né? Relações familiares, e a gente tem que ter, muitas das vezes, e isso está lá no Estatuto do Idoso, o respeito a essa autonomia pessoal do idoso. Então, ele tem a sua capacidade de fazer escolhas, determinar seu plano de vida, e o Ministério Público, o grande desafio nosso, né, é o balanceamento entre essa autonomia pessoal e a proteção de adultos que a gente verifica que tem uma vulnerabilidade. E aí eu afirmo a vocês, né, que o princípio da autonomia pessoal impõe o dever de não ingerência. E Gerson falou muito bem que, assim, há uma dificuldade muito grande da família, às vezes, detectar que aquela pessoa começa a ter algum problema relacionado à sua capacidade cognitiva, à sua capacidade de decidir. E aí a gente começa a nos questionar até que ponto a gente deve intervir naquele caso. Por exemplo, eu tive uma situação em que o Ministério Público teve que atuar de um idoso que saía na direção do seu carro e bateu na garagem, bateu na rua, e ele estava colocando em risco, ele não tinha mais condições. E para a família também se torna muito difícil essa intervenção, né? Porque, como Gerson falou, às vezes tem algumas pessoas autoritárias, né, que sempre teve uma relação muito difícil com a família, mas entenda bem, quando você começa, através da sua atividade também, a lesionar, colocar em risco outra pessoa, a família vai ter que, sim, tomar uma decisão e intervir nessa autonomia, porque essa autonomia já deve ter uma ingerência. Então, o princípio da autonomia pessoal impõe o dever de não ingerência e de maximização da autodeterminação pessoal, né? E aí eu falo, torná-los plenos executores de sua autonomia. Então, enquanto aquela pessoa tiver uma plena capacidade, em que pese ele, muitas das vezes, nós verificarmos que ele está numa situação de vulnerabilidade, o nosso papel, enquanto órgão de proteção, é justamente
permitir que, através de reflexões, de ingerências que nós fazemos, demonstrando determinadas situações, ele possa se autodeterminar e se movimentar para sair daquela situação de risco que ele se encontra. Então, a diferença não há mais, mas há diferença, como eu falei aqui para vocês, e aí sim há a intervenção do Ministério Público, e muitas das vezes a gente se depara com situações em que aquele idoso e pessoas que têm recursos, né? E muitos de vocês talvez conheçam, às vezes moram num prédio, uma pessoa que vive sozinha, não tem familiares, tem recursos, mas ele começa a demenciar. E a demência, né, Gerson, já é considerada até um problema de saúde pública, porque aquela pessoa, ela passa a não conseguir mais ter a sua autonomia preservada e adotar todas as medidas cabíveis. E essa pessoa, ela começa a se colocar numa situação de risco, e aí o Ministério Público muitas das vezes tem que intervir até para nomear uma pessoa que fique responsável por ela, por seu patrimônio, e aí sempre com a fiscalização do Ministério Público. E aí, assim, eu trago também para vocês, só para vocês terem uma ideia, em 2018 a gente recebeu 5.500 denúncias só de violação dos direitos da pessoa idosa, né? A questão da violência. E aí é interessante que a negligência, que é justamente a falta de cuidado, e isso também por conta do cenário atual, a gente sabe que uma pessoa que começa a demenciar, né, que quer dizer que já está num estado avançado de demência, ela precisa de cuidados integrais, que muitas das vezes não tem quem possa dar esses cuidados integrais, então ela fica numa situação de negligência. E aí também é bom pontuar que a atuação do Ministério Público, ela tem sido também muito cuidadosa, porque ela não pode ser punitiva, porque ela tem que entender todo esse contexto, né? A segunda também, o tipo de violência mais prevalente é a violência psicológica, e também muitas das vezes por conta desse esgotamento emocional tão comum em relação ao cuidado, aquela pessoa que cuida, né, do seu familiar, e a gente tem hoje um cenário também muito interessante, que são idosos cuidando de outros idosos, né, e aí esse esgotamento emocional é muito comum, e aí você acaba praticando a violência psicológica, e você também tem o abuso financeiro, também dentro de um contexto. E hoje, por exemplo, a gente tem um cenário, né, uma situação econômica que a gente vê que tem muitas famílias vivendo apenas dos rendimentos daquele idoso. E aí, Márcia traz também para a gente, né, essa questão da necessidade do planejamento, a necessidade de não doação, e muitas das vezes você vê aquele idoso em total prejuízo, né, em relação a ele cedendo o seu patrimônio, contraindo empréstimos consignados. A gente já pegou várias situações nesse sentido, tudo para beneficiar um familiar seu. E aí, já chegando ao fim, né, a gente também atua na parte da tutela coletiva. E na parte da tutela coletiva, a gente atua muito na questão da ausência de políticas públicas, porque, como eu falei para vocês, ao princípio da solidariedade, não podemos pensar num Estado mínimo, porque é assim a necessidade da saúde, da assistência social, de modo a garantir com efetividade que esses idosos tenham um bem-estar, uma qualidade de vida, e aí sim a sua dignidade respeitada. Então a gente vê um baixo recurso para essas políticas, e a gente tendo que trabalhar, né, muitas das vezes de modo que o poder público fomente essas políticas públicas. A gente tem também uma atuação na questão da prioridade do atendimento, na questão da gratuidade, que é um outro problema. Recentemente até foi ajuizada uma execução justamente com a questão do documento, né, a exigência do Rio Card. A gente bate na tecla que deveria ser apenas o documento de identidade, e outras medidas judiciais, em
especial nessa época de pandemia, que tem sido adotada pelo Ministério Público, que questionam a legalidade de determinados atos. Então, que nós consideramos, e recentemente teve até uma sentença reconhecendo, discriminatório, né? É aquilo que a gente sempre chama a atenção, não é infantilizar o idoso, não é pelo fato da pessoa ter se tornado idosa que não tem capacidade de decisão. E agora, recentemente, o governo municipal expediu, né, publicou um decreto onde se proibia que pessoas acima de 60 anos fossem às instituições financeiras, quando a gente sabe que justamente, às vezes, a imprescindibilidade de você ir à instituição financeira resolver várias questões. Então, assim, finalizando, só trazendo uma notícia do que seria a atuação do Ministério Público, eu trago para vocês os nossos dados da ouvidoria, que é um canal onde vocês podem fazer eventuais denúncias e gostaria de dizer também que hoje, com a pandemia, né, isso trouxe também um aumento de crimes cibernéticos e a população idosa hoje, inclusive saiu um alerta da FEBRABAN, né, sim, esse público, né, de pessoas idosas. Então, assim, qualquer tipo de denúncia pode ser feita através do telefone 127 e também através do nosso site, que é o www.mprj.mp.br. Em suma, é isso. Vasco, muito obrigada pelo convite. O agradecimento é nosso, é muito reconfortante para nós saber que eu já conhecia, mas que o Ministério Público tem essa atuação tão essencial, e essa essencialidade ela aparece ainda mais nesses momentos excepcionais como o que nós estamos vivendo, né? Então, é um trabalho difícil, não existem os recursos adequados, mas essa motivação pelo interesse público propulsiona aí uma série de iniciativas que são fundamentais para a tutela das pessoas vulneráveis. Eu acho que ficamos todos muito reconfortados de saber que existe e atua até mais do que as possibilidades materiais naturalmente permitiriam. Eu estou aqui muito dividido, porque nós passamos um pouco do nosso horário e já temos algumas restrições para manter, mas algumas perguntas já foram respondidas no chat e nós vamos procurar respondê-las depois por meio dos nossos palestrantes, e dessa forma nós vamos encerrar aqui o nosso evento de hoje. Mas antes de encerrar, talvez 30 segundos, eu vou pedir aos nossos palestrantes, começando pela professora Márcia, se puder, e depois o Gerson também. Vamos começar pela doutora Cristiane, uma fala final aqui de encerramento, uma mensagem para os idosos ou aqueles que têm parentes idosos que estão assistindo esse webinar ou que vão assisti-lo quando ele for disponibilizado no YouTube. Qual seria a sua mensagem final? Eu acho que, Vasco, diante de tudo que foi dito aqui, eu acho que é importante pensar, né, na velhice. Todos nós vamos chegar à velhice, né? Muitos já chegaram, e como foi dito aqui, a gente não pensa sobre essa fase, né? E aí eu acho que a gente tem que começar a trabalhar a questão do respeito, a questão do cuidado, né? Porque muitas das vezes sim, nós vamos necessitar desses cuidados. Então, como é que a gente vai planejar para que isso aconteça da melhor forma possível? Então, assim, a minha mensagem aqui também essa, e que a gente também não pode deixar de denunciar casos de violência. Isso é algo muito grave e muito importante também, porque só a partir da denúncia a gente consegue modificar aquela situação de violência. Então, assim, fica a dica, né? Se for assim, é o planejamento e é também a denúncia em casos de violência. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. E como falamos de planejamento, eu acho que a gente tem que falar com a doutora Márcia. Márcia, por favor, se puder falar, a gente não está te ouvindo.
Agora, gente, lá na Planejar, a gente costuma... O lema da Planejar é que quem planeja... que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. Transforma profundamente, em todos os sentidos, e em qualquer faixa de idade. Tem gente que acha que planejamento financeiro é coisa de gente rica. Não é, não. Planejamento financeiro, se for adotado e desde cedo, em qualquer faixa de idade, qualquer faixa de renda, vai ajudar, né? Quem planeja tem futuro, né? Quem não planeja tem destino. São frases que a gente usa na Planejar para tentar conscientizar as pessoas da importância de assumirem essa responsabilidade, que só depende da gente, né? A vida é feita de escolhas e quando o assunto é dinheiro não é diferente. Agradeço muito estar aqui com vocês e fico à disposição para próximas. Com certeza, anotado, hein? Nós vamos cobrar. O professor Gerson, então, por favor, suas palavras finais. Eu ia falar do futuro também, né? A Márcia lê pensamentos, eu acho que é interessante isso. Muita gente planeja o futuro achando que vai chegar aos 65, 70 anos e o futuro chegou. E muitos, aqueles que são saudáveis e que têm uma boa mente, veem o futuro ainda à frente, não é? É lógico que vai utilizar os recursos, essas pessoas vão utilizar os recursos que já tiveram antes, mas existe um futuro para quem tem saúde que deve ser mantido e financeiramente isso é fundamental. Por outro lado, chegar aos 65 anos em diante dá uma vulnerabilidade maior para processos cognitivos, demência e outros tipos de doenças que vão precisar ser cuidados, e a Cristiane já falou tão bem dessa situação, né, da vulnerabilidade aqui, e os médicos precisam estar mais conscientes dessa situação também, as equipes de saúde precisam estar mais conscientes dessa situação, que não é apenas uma questão de médica sensu stricto, mas acima de tudo, uma questão social também. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gerson. Eu agradeço aí aos palestrantes pelas palavras sábias, por toda a experiência que compartilharam. Se esse fosse um evento presencial, eu estaria agora pedindo uma salva de palmas para vocês, mas tenho certeza que todos aqueles que estão assistindo estão com essa salva de palmas no coração e nas mentes. Muito obrigado pelos ensinamentos. Nós começamos o webinar da CVM com o pé direito definitivamente e voltaremos nesse tema em outras oportunidades. Uma boa noite a todos. Obrigado. Sua chamada será desconectada.